Olá, o Câmera Entrevista hoje viaja pelo mundo dos sapos. É isso mesmo, juntamente com um jauense que está na Amazônia, mas não está perdido, está muito bem encontrado lá. Ele é um dos autores do livro Guia de Sapos da Reserva Adolfo Duque. Eu apresento a vocês, neste momento, o Marcelo Menin. Vou dar uma lida no currículo dele aqui, mas eu peguei só 1/10 do currículo dele, tá? Porque senão a gente vai passar o programa inteiro aqui falando isso, né? Tudo bom, querido? Tudo bem. Obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui. Ó, graduação em Ciências Biológicas na Universidade Estadual Paulista, no campus de São José do Rio Preto. Mestrado em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais na Universidade Federal de Uberlândia. Doutorado em Ciências Biológicas e Ecologia no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, onde está até hoje, né, Marcelo? Não, na Universidade Federal do Amazonas. Não, está na Universidade Federal. Tem pesquisas de ecologia de comunidades, de ecologia de vertebrados, comportamento animal, taxonomia. O que é isso? Descrição das espécies. Ah, tá ótimo. E é membro da Sociedade Brasileira de Herpetologia, que é um ramo da zoologia, dedicado aos estudos dos répteis e anfíbios. Aqui está o livro dele, nós vamos conversar um pouquinho com ele sobre a vida dele, como é que ele foi parar nesse mercado, nesse meio, e vamos falar um pouquinho também do livro. É um livro de extrema, altíssima qualidade, papel couché, ó, com fotos coloridas, em 2 línguas, português e inglês. Você quer dar um zoom, Carlinhos? Carlinhos quer dar um zoom, ele adora dar um zoom, né, Carlinhos? Dá um zoom no livro, tá? Depois a gente vai mostrar detalhes, olha que legal, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. É um livro muito bem feito, tá vendo? Com muitas fotos. E os assuntos que estão aqui nós vamos debater e matar um pouquinho a nossa curiosidade sobre este mundo dos sapos. Bom, eu queria começar perguntando para você, da onde que vem essa vocação, Marcelo? Você quis fazer biologia? Quando você era criança, você cortava lagartixa no meio também, não? Que nem quase por aí, né? Quando eu era criança, juntamente com alguns outros colegas que também são biólogos, hoje professores de universidades, nós saímos coletar animais e fazer coleções de conchas, de esqueletos de animais, cobras que nós achávamos que colocávamos em vidros com álcool. Então, acho que já era uma tendência natural em seguir na área de ciências biológicas, né, e continuar depois nessa linha. Bacana. Guias de Sapos da Reserva Adolfo Duque. Foi lançado em 2006 com apoio do CNPq, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e mais outros órgãos aí, que depois a gente vai falar sobre isso. Da onde que veio essa ideia de fazer esse livro? É você e mais 6 pesquisadores, né? Exato. Na verdade, a líder do livro, né, a primeira autora, a professora Albertina Lima, foi minha orientadora de doutorado, e logo que eu ingressei em doutorado no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, em 2002, ela me chamou, juntamente com outros colegas que também eram alunos, que trabalhavam com anfíbios, a participar da produção desse guia. Na verdade, o guia demorou 4 anos para ficar pronto, né, porque tem espécies que são facilmente visualizadas, a gente conseguia informação muito rapidamente na natureza, mas algumas são muito raras, então essas que demandaram mais tempo para compor o livro. Então a ideia já tinha surgido, né, com a Albertina e o marido dela, que também é pesquisador do INPA, o professor William Magnusson, e aí então o convite surgiu para compormos esse livro e ajudarmos na coleta dos dados, na redação do livro e depois na revisão também de todo esse material. No livro vocês conseguiram catalogar quantas espécies? 50 espécies, mas só na Reserva Duque. Só na Reserva Duque. Isso. Porque deve ter muito mais. Tem muito mais, isso, tem. Né? Uma segunda edição desse livro que saiu ano passado, nós já temos 53 espécies. Então, 3 espécies que ainda não tinham sido registradas na reserva. São espécies mais de áreas abertas que estão invadindo, né, a matriz da borda da floresta, que foram registrados agora também na Reserva Duque, que já está na segunda edição. Bom, a gente sabe que a riqueza biológica da Amazônia, né, é centenas de espécies de peixes, de plantas, insetos, pássaros. Por que sapos? Por que vocês focaram nos eu já trabalhava com anfíbios desde a graduação na Unesp, em São José do Rio Preto. Eu comecei a fazer estágios em iniciação científica como professora que trabalhava com anfíbios. Aí, como eu gostava de zoologia e ecologia, ela trabalhava com as 2 interfaces, então acho que isso me atraiu a atenção e ela topou me orientar nos projetos de iniciação científica. Então, depois do meu mestrado e meu doutorado também foram com anfíbios, né? Então, eu já trabalhava com anfíbios desde a graduação. E os pesquisadores, tanto a Albertina quanto o William Magnusson, também trabalhavam com anfíbios, né? Então, nós juntamos todas as pessoas que trabalhavam com esse grupo para compor o Guia de Sapos. Bom, a criação da Reserva Adolfo Duque deu uma segurada nessa violência, nessa destruição em altíssima velocidade que está acontecendo ali na região da Amazônia? Sim. A Amazônia Central,
onde está localizada a cidade de Manaus, ainda é uma área considerada bem preservada da Amazônia. A principal fonte de destruição, ela vem do que a gente chama do arco de desmatamento, né? Pará, Rondônia, Acre, né? E vai subindo nessa região. Mas dentro da cidade de Manaus, nós temos uma população muito grande, né? Hoje nós temos cerca de 2 milhões de habitantes em Manaus. E a cidade, ela não cresceu, ela inchou muito rapidamente com a criação da Zona Franca, na década de 60, 70, não me lembro ao certo. E isso, então, gerou desmatamentos e invasões. Então, desordenada. A cidade, ela é bastante desordenada. Você tem um centro histórico bem ordenado, né, a parte mais antiga da cidade, mas toda a periferia ela é constituída de uma forma bastante desordenada. As pessoas invadem as áreas de floresta, desmatam, constroem suas casas, vendem os terrenos e a cidade cresce dessa forma. Então a Reserva Duque, no início, quando ela foi constituída como uma reserva que pertence, na verdade ela não é uma unidade de conservação federal, não faz parte do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, ela pertence ao INPA, uma área do INPA. Quantos anos tem a reserva? Acho que tem em torno de 50 anos aproximadamente. Ela ficava distante da cidade, distante inclusive do INPA, né? Hoje a cidade ocupa quase toda a borda da floresta, né? Chegando até a Reserva Duque. Então, de uma certa forma, os estudos envolvidos naquela área, né, e a própria preocupação do INPA em mantê-la íntegra, né, reteve um pouquinho, né, o desmatamento naquela região. Parou ali na cerca. Parou na cerca, mas ela continua a oeste da reserva, subindo em direção ao interior do município. Você lida com animais e deve entender que o homem é o maior predador, né, que existe. Viu? Como que é essa reserva florestal? Fala um pouquinho. Bom, quantos alqueires ela tem? Como é que ela é tratada? Me descreve um pouco essa reserva. Certo. A Reserva Duque, ela, como eu disse, ela pertence ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Ela não faz parte do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então, quem gerencia a área é o INPA. Ela possui 10 km por 10 km, que totaliza aproximadamente 10 mil hectares de área de floresta primária e bem preservada. Dentro dessa área da floresta, nós criamos, na verdade, projetos anteriores dos professores criaram trilhas para poder explorar toda a área da reserva. Mas são trilhas onde a mata continua fechada, só para a gente se orientar para chegar de uma área a outra. Você tem acampamentos dentro da reserva, então quando você vai trabalhar nessas áreas, você fica acampado o tempo que for necessário para poder desenvolver o seu projeto de pesquisa. Então tem muitos alunos de mestrado e doutorado que desenvolvem seus projetos dentro da Reserva Duque. Nossa, deve ser uma delícia ficar ali dentro acampado. Eu ficava em torno de 40 dias acampado para desenvolver cada expedição que correspondia a mostrar toda a área da reserva. Então é uma área bastante grande, você tinha que mostrar toda a área e então ficava um tempo bastante grande. Depende do que você trabalha, do que você faz, você fica mais ou menos dias. Mas tem toda uma logística associada, você tem que ter acompanhamento de mateiros que conhecem bem a área para evitar que a pessoa, né, se perca dentro da floresta. Já aconteceu isso com alguns alunos no passado. Você tem que ter alguns cuidados, como o uso de equipamentos de proteção para evitar picadas de cobra, escorpiões, aranhas. Você tem que ter a quantidade de alimento suficiente para todos aqueles dias, né, alimentos que não estragam com facilidade, porque tem toda uma logística que é específica de um ambiente muito úmido, né, com uma temperatura relativamente alta, e isso depende então de Não tem nenhuma sede de alvenaria? Tem alguma coisa? A base, assim, tem uma base na reserva, que é logo na entrada, uns 2 km da entrada, e lá você tem laboratórios, salas de aula, porque tem muita aula de campo, né, dos cursos de mestrado e doutorado, você tem os alojamentos também para pesquisadores e para alunos. Então, os acampamentos são para quem está desenvolvendo projetos de pesquisa dentro da reserva. A base é mais para as aulas. Uma base de apoio mesmo, né? Uma base de apoio. Né? Tem a vigilância, né? Tem veículos de apoio, tudo direitinho. E tem muitos alunos que procuram essa área de pesquisa? Sim, né? Nós temos... Está aumentando, não? A demanda é grande, mas o número de vagas nos programas de pós-graduação não é tão grande, né? Você não consegue absorver muitos alunos. Então, em geral, se abre 20 vagas por ano para os programas de pós-graduação em ecologia no INPA, 12 a 15 vagas para o nosso programa de pós-graduação na Universidade Federal do Amazonas, que é com diversidade biológica também. Nessa reserva é só pós? Nessa só pós-graduação. Só pós. Não, também dá para desenvolver alguns trabalhos de iniciação científica com alguns graduandos, mas como depende de trabalhos que o aluno permaneça na área, não dá para você trabalhar com alunos de graduação por muito tempo ali dentro, porque eles têm aula, né? Então, o pós-graduando não, ele desenvolve um conjunto de disciplinas em um semestre, depois é só campo para escrever a tese e a dissertação.
Que bacana isso, que delícia você poder trabalhar, Carlinhos, já pensou? No meio do mato, que delícia, com aquele cheirinho de verde. Me fala um pouquinho a respeito dos sapos agora, vamos entrar no seu objeto de pesquisa. Okay. De que forma eles são utilizados para a medicina? Bom, existe uma diversidade muito grande de sapos, né? Hoje no mundo todo a gente tem 6.200 espécies conhecidas. A Amazônia a gente não tem um valor aproximado de 250 espécies, mas acredita-se que esse número possa chegar até 600, 800 espécies na Amazônia. Só que algumas espécies são utilizadas de forma tradicional já por alguns indígenas, que é o caso do cambô, né, que é uma espécie de perereca que nós temos lá, mas alguns estudos mais recentes que têm identificado componentes no veneno de algumas espécies de anfíbios que podem ter aplicação farmacológica. Para o que, por exemplo? Para, talvez, por exemplo, você tem substâncias já detectadas em alguns venenos de algumas espécies que têm função vasodilatadora. Algumas espécies têm substâncias antifúngicas, antibacterianas, porque os anfíbios eles têm uma pele úmida e essa pele úmida é necessária para que ele possa fazer troca gasosa. Tem a respiração pulmonar, mas tem a respiração cutânea também, né, nos anfíbios. Então, a pele tem que ter uma proteção extra para evitar predadores, mas também para evitar a ação de micro-organismos. E é justamente nesse veneno, né, nesse composto, que a gente chama de veneno, na verdade é um complexo com muitas substâncias químicas, onde você tem alguns desses compostos que podem ter aplicação farmacológica. Então, os estudos hoje, basicamente no Brasil, são concentrados na Universidade de Brasília, tem uma equipe boa que trabalha com isolar algumas dessas substâncias, o Instituto Butantan, se não me engano, e na Universidade Federal do Amazonas nós temos uma equipe pequenininha que está começando também a estudar venenos e anfíbios, primeiro para detectar quais são as substâncias, os compostos, para depois passar para um segundo passo, que seria ver onde essas substâncias podem atuar em organismos vivos, né? Então, o primeiro passo é você saber o que tem, depois saber como que essas substâncias podem atuar no organismo. Você falou em predadores. Quem é o sapo na cadeia alimentar? Bom, o sapo é um predador, na verdade, né? Todos os anfíbios, salvo algumas exceções, são carnívoros, né? O carnívoro, mas a maior parte da base da dieta dos anfíbios são os invertebrados. Insetos, moluscos, minhocas, né? Até mesmo eles comem aranhas, escorpiões. Então, na verdade, eles são predadores. Então, eles controlam populações de invertebrados. Mas, ao mesmo tempo, eles, na cadeia alimentar, servem como presa de diversas espécies de vertebrados. Então, você tem peixes que comem anfíbios, você tem, em geral, serpentes, né, cobras. Outros anfíbios podem comer anfíbios mais jovens, algumas aves, alguns mamíferos, morcegos. Você tem uma diversidade muito grande de predadores. Então, tanto eles atuam como predadores de invertebrados, basicamente, como são presas de vertebrados. Tá certo. Eu vou te fazer uma pergunta, você não vai ficar chateado para mim, tá? Comigo. Para que serve o sapo no equilíbrio do meio ambiente, no equilíbrio ecológico? Para que serve o sapo? Além de dar medo na gente, que é mulher. Que uma vez eu cheguei em casa, tinha um sapo desse tamanho, e eu saí em desabalada a carreira e voltei 3 horas depois, porque eu fiquei sabendo que o corpo de bombeiros tinha ido pegar o sapo. Para de rir, Carlinhos, é verdade. O sapo, para mim, só serve para me dar medo. Na verdade, não há necessidade desse medo todo, né? Existe muita lenda em cima dos anfíbios. Eu fiquei com medo dele virar príncipe, na verdade. Bom, essas histórias também, tem muita lenda, né, em cima desses animais, justamente talvez pela ação do veneno, né? Então, essas lendas foram todas trazidas da Europa para cá, né? Do fato desses animais serem extremamente venenosos. Eles não são peçonhas, são venenosos, porque eles não têm como inocular o veneno. O veneno está na pele do animal e você tem que entrar em contato com a mucosa, principalmente, né? Então, quando o cachorro morde o sapo, ele ingere o veneno e acaba morrendo. Mas, como eu disse para você, esses animais fazem parte do ecossistema. Eles já estão, né? As espécies surgiram, evoluíram nesses ecossistemas e se adaptaram e fazem parte da cadeia. Então, tantos servem como presas para uma série de grupos de animais, então são importantes nesse lado, tanto como predam diversos grupos de invertebrados, inclusive controlando populações de invertebrados. Tá. Hoje, uma aplicação secundária seria, então, o isolamento de substâncias para uma possível aplicação farmacológica. Interessante. Então, essa já é uma aplicação humana, né? Mas dentro do ecossistema, os bichos estão lá como uma... Mais que aquele sapo ficou olhando para mim e fazendo assim, ó. Ele ficou. A respiração. Eles ficam mexendo ele ficou olhando para mim. Eu acho que ele se apaixonou por mim. Carlinhos morre da risada.
Marcelo, sapo, rã, gias, pererecas, dá uma classificada nisso para mim. Bom, primeiro que esses nomes, em geral, sapo, rã, né, e relos, na verdade, foram nomes trazidos pelos portugueses para o Brasil. E a rela, na verdade, é a perereca, que é um termo tupi. Só que nossa diversidade é tão maior do que isso que a gente usa isso como uma terminologia didática só. Tem bichos que a gente não consegue enquadrar em nenhuma dessas denominações. Então, sapo, em geral, é aquele cururu, sapo cururu, que é aquele bicho grande que você encontrou lá na tua casa, provavelmente. Muito grande, era desse tamanho. Que tem aquelas glândulas de veneno muito bem definidas na pele. E uma cor parda escura. Isso, assim. Uma cor parda. Ele tem a pele mais seca porque ela tem um depósito de queratina maior do que os demais, então ele consegue se deslocar por áreas até inclusive mais secas, né? Então, os sapos têm as glândulas de veneno bem definidas, bem visíveis na pele, e dão saltos mais curtos. As rãs são animais que, em geral, podem ser tão grandes quanto os sapos. Então, tem espécies de rãs comestíveis, né, aqui na região e fora. Já comi, gostoso, né? Só que aquela que você come provavelmente é uma espécie introduzida, né? Era uma coisinha assim, umas coisas parecidas. Só a perninha, né? As perninhas e tal, fritinha, uma delícia. Bom, eu nunca comi, então não posso falar. Porque você tem dó? Objeto de estudo a gente não come, né? Objeto de estudo a gente não come, essa foi boa. E as rãs, então, têm a pele mais lisa e dão saltos longos. E tem as coxas, né, como você comeu, são coxas bastante robustas, bastante grossas, coxas né? bonitas, assim. Mas também tem o veneno, só que as glândulas não são tão concentradas, tão visíveis quanto nos sapos. E as pererecas são aqueles animais que conseguem se deslocar por um substrato vertical. Então, na ponta de cada dedo existe uma ventosa, chama disco adesivo, e por isso que ela consegue subir na parede, subir nas folhas. A gente já vai mostrar aqui algumas fotos muito bacanas que estão no livro, aí ele vai descrevendo pra gente. Primeiro, deixa eu matar umas curiosidades aqui, depois a gente vai mostrar as fotos. Mas são todos da mesma família, vamos dizer assim. São todos da mesma ordem. Da a ordem é chamada Ordem Anura, dentro da classe anfíbia, né, na classificação taxonômica que a gente usa, né? E faltou falar das gias, né? Gias, em geral, são rãs que são comestíveis. E todos são anuros? Todos são anuros. Anuro é o nome da ordem a qual pertencem os sapos, rãs, pererecas, gias e formas afins. Bacana. Você estava me dizendo que o sapo ele é visto nos contos de fada como assim, vamos dizer, ele não é do mal, porque ele vira príncipe. A que você atribui essa... Bom, essa é uma opinião particular mesmo. Não, mas é isso que eu quero mesmo. Na substância... Você gosta tanto de sapo, você deve preferir o sapo do que ao príncipe. Né? Nesse composto chamado de veneno na pele desses animais, você tem substâncias que vão atuar para evitar a ação de predadores, né? Vão atuar para evitar a ação de micro-organismos, e tem algumas substâncias que são alcaloides, né? E os alcaloides são alucinógenos. Então, talvez a ação do alucinógeno, né, na princesa beijando o sapo, ela vê um príncipe, né, na frente dela. A princesa é louca. Ou ela pode ver o que ela quiser. Eu gostei dessa análise aí, né? Eu gostei dessa análise. Mas tem muita lenda em cima, né, lendas locais mesmo, da nossa região, né? Que o sapo, até estava falando com um colega de vocês agora há pouco lá fora, né, de que o sapo urina no olho e a pessoa fica cega, né? Que ele esguicha o veneno no olho, na verdade não tem essa capacidade. Não existe isso. E aquele que aquilo acho que não é um sapo, é uma outra espécie que joga a língua para fora assim, para buscar o inseto. Tá. Os sapos têm essa capacidade também, né? Quando fala sapo, anuro de forma geral, né? Eles têm a língua extensível e essa língua é uma língua bastante pegajosa que serve então para grudar no alimento e trazer o alimento para dentro da cavidade bucal. Então tem uma concentração mucosa muito grande para grudar. Então, todos eles têm essa capacidade. A língua, ao contrário da nossa, que é presa na parte posterior, a língua é presa na parte anterior, embaixo. Então, ele consegue distender a língua, grudar no alimento e trazer o alimento até a cavidade bucal. Bacana. Se você fosse descrever, qual que é a personalidade do sapo? Ele é um bicho, porque falam, né? O rato é astuto, é oportunista, os felinos são, né? Os felinos são... como é que falam? Espreitam, né? São silenciosos, são cuidadosos na hora de caçar. Se tivesse que dar uma personalidade para o sapo, assim, de uma maneira geral, ele é frio, como ele é? É difícil atribuir características da nossa espécie humana, né, a espécies animais. Mas são animais que, em geral, eles caçam por espreito. Eles não vão atrás do alimento. Em geral, o alimento... Ele fica esperando o alimento passar por ali para poder lançar a língua e comer. Não são agressivos? Não existem espécies agressivas. Você tem, as salamandras gigantes no Japão, algumas salamandras gigantes nos Estados Unidos, que esses bichos atingem mais de 1 metro e meio de tamanho,
existe agressividade entre machos, né, por disputa de território. Nas espécies que nós temos aqui de anfíbios, né, da classe Cyanura, nós também temos disputas territoriais entre machos. Então, eles são agressivos para defender isso, entre si, para defender territórios. Óbvio que se você pegar um animal desse tamanho, ele vai tentar escapar de alguma forma. Então, alguns animais eles possuem espinhos para lutar com outros machos e pode causar, né, algum pequeno ferimento, mas não são agressivos em si, a não ser que você pegue o animal. Então, eles não têm capacidade de te envenenar. Só se você pegar, por exemplo, o cururu e comprimir a glândula de veneno, se você lamber o animal, você vai estar ingerindo veneno. E aí sim, ação cardiotóxica, né? Uma série de que podem levar à morte. Pode levar à morte. Mas a urina do sapo, quando você pega o animal na mão, a primeira reação dele é esvaziar o conteúdo da bexiga urinária. É medo então, isso. Mas a urina é água e basicamente ureia, né? Não vai ter nenhum outro composto que possa causar nenhum problema. O problema está no veneno que está na pele. Então, de todos os sapos conhecidos, das 6.200 espécies, somente uma que nós temos lá na Amazônia que consegue esguichar o veneno. Ele comprime a musculatura da pele e o veneno é esguichado a uma distância curta. Esse trabalho foi feito recentemente, em 2011, 2012, por alguns colegas da Unicamp e do Butantan. Mas nenhum outro animal, nenhum outro anfíbio tem essa capacidade de esguichar o veneno. Então você tem que entrar em contato com o veneno na pele do animal para poder sofrer algum dano. Então, para a maioria dos anfíbios, você pode pegá-los na mão tranquilamente se você não tiver nenhum ferimento na mão ou também não tiver nenhum produto químico na sua mão que possa causar algum dano ao animal. Mas algumas espécies, claro, algumas espécies da Amazônia, algumas áreas da Amazônia elas são extremamente venenosas. Então o fato de você entrar em contato com o animal te levaria à morte. Mas são pouquíssimas que têm essa capacidade. O dragão de Komodo não tem nada a ver com essa turma aí? Não, o dragão de Komodo é um réptil, né? Está dentro da área de estudo da herpetologia. Terrível. Mas eles são extremamente agressivos. Alguns lagartos são, como cobras, são parentes das cobras, né? Mas é uma outra forma que ele tem para caça, né, de alimento. Ele morde a presa e as bactérias presentes na boca que vão gerar a morte da presa e depois ele vai lá, rastreia e se alimenta, né? Então, são grupos completamente diferentes. Né? Marcelo, como que é? Só lembrando, estou conversando aqui com o Marcelo Menin. Menin ou Menin? Menin. Menin, que é um biólogo que trabalha lá na reserva Adolfo Duque, na Amazônia, é professor, é doutorado, é mestrado, você que ligou a televisão agora, o assunto aqui é sapo, tá? Como que é a vida amorosa do sapo, vamos dizer assim? Como é que é a vida conjugal, a reprodução? Como é que funciona isso? Bom, tem o sapo e a sapa, não? Tem, sapo e a sapa. Né? A reprodução, em geral, é desencadeada pela chuva. Para a maioria das espécies, funciona dessa forma. Então, a quantidade de chuva vai estimular a liberação de alguns hormônios, que vai fazer a maturação das gônadas. Pela chuva? Começar a reprodução. Por que a chuva? Porque a maior parte das espécies de anfíbios dependem da água para desovar. Os ovos são ovos que não têm uma casca, né? Os ovos anfíbios, eles têm só uma cápsula gelatinosa, e esses ovos expostos ao ambiente, o embrião morre, né? Então, ele precisa estar na água ou em áreas de muita umidade, como depois dá para ver em algumas fotos do livro também, que mantém, então, os ovos íntegros para que o embrião se desenvolva. Então, a chuva desencadeia o processo reprodutivo para a maioria das espécies. Tem poucas espécies que se reproduzem o ano todo ou que se reproduzem na estação mais seca, né? E começa com o macho cantando. Então, o canto do macho, né, o coachar, é o canto que a gente chama de canto de anúncio. E esse canto de anúncio ele é espécie específica. Você consegue identificar o bicho sem vê-lo. Conhecendo um pouco da biologia dos bichos, conhecendo os bichos, você consegue saber quem está cantando lá sem necessariamente ver o animal. Então ele começa a cantar para quê? Para atrair a atenção das fêmeas, para que chegarem até ele, da mesma espécie, e para também dizer para outros machos que aquele território já está ocupado. Quando ele consegue atrair a atenção de uma fêmea, então quem faz a seleção sexual, na verdade, é a fêmea, é ela que vai se orientar pelo canto do macho, ela escolhe o macho pelo canto, ela vai chegar até o macho, vai abordá-lo, e aí então o macho sobe no dorso da fêmea num abraço que a gente chama de amplexo. A partir daí, a fêmea que vai escolher o local para ovipor, para a deposição dos ovos. Então, isso pode demorar algumas horas ou pode demorar alguns dias. Então, o macho fica no dorso da fêmea e ela conduz até a água ou até algum outro lugar para a deposição dos ovos. Mas quando ele está sobre ela, o que está acontecendo? Ali ele só está estimulando a fêmea a acabar... Não está havendo deposição de nada no interior da fêmea? Por enquanto, não. Tá. Para terminar a maturação dos óvulos, quando essa espécie que demora alguns dias, ou só para estimular a fêmea dos ovos. Estimula a maturação dos ovos? Algumas espécies, sim. O fato do canto do macho e o amplexo vai estimular a maturação final dos óvulos para a liberação. Mas para a maioria das espécies, a fêmea já está com os óvulos maduros, então ali só para que
ocorra a sincronia na liberação dos óvulos pela fêmea e dos espermatozoides pelo macho, porque a fecundação ocorre no ambiente externo, geralmente na água ou no ambiente externo. Que legal! Então você tem, das 6.200, são 20 espécies aproximadamente que têm fecundação interna. Uma delas tem um órgão copulador, as outras não têm. Toda a grande maioria dos anfíbios deposita os óvulos e os espermatozoides no ambiente externo. Então a fecundação é externa. Tem que ter mais pontaria. Então, e aí por isso a sincronia do macho no dorso da fêmea, para que possa perceber o movimento da fêmea na liberação dos óvulos e o macho liberar os espermatozoides. Olha como a natureza é bela, que coisa linda isso. E além disso... E isso tem que ser no lugar úmido, na água? Na água, né, diretamente na água. Para a maioria das espécies funciona ainda dessa forma, mas em áreas muito úmidas, como na Amazônia, Mata Atlântica, nós temos variações desses modos reprodutivos, onde, por exemplo, algumas espécies depositam os ovos em folhas acima da água e depois os girinos, quando eles saem da cápsula do ovo, eles caem na água e completam o desenvolvimento dentro da água. Outras espécies depositam os ovos em bromélias e aí a fêmea volta para colocar óvulos não fecundados para alimentar os girinos até eles completarem a metamorfose. Então você tem variações em áreas muito úmidas, né, que de local de deposição. De local de deposição que provavelmente as forças seletivas, né, de seleção natural atuaram ali na forma de remover as fases iniciais da água para evitar a ação de predadores aquáticos, como peixes, por exemplo. Quer dizer, eles mesmos próprios devem ter encontrado o caminho, né? A evolução caminha, né? Caminha com... E a média de ovos por... É muito variável. Então, por exemplo, espécies que têm algum tipo de cuidado parental, onde o macho cuida da desova dos girinos, onde a fêmea cuida dos ovos dos girinos, tem poucos filhotes, né? Não consegue ter muitos filhotes se ele tiver que cuidar dos filhotes ou da desova. Então, tem alguns machos, por exemplo, que depois que os filhotes eclodem do ovo na folha, no solo, os filhotes sobem no dorso do pai e o pai leva um filhote em cada pocinha dentro da floresta para que o filhote se desenvolva nessa pocinha. Tá? Tem algumas fotos também para mostrar sobre isso. Então depende muito. Quer ir mostrando as fotos? Já não. Vamos concluir aqui. O que você acha? Vocês que... Bom, termina, desculpa interromper. Mas espécies que não têm nenhum tipo de cuidado parental, onde desovam e abandonam a desova, por exemplo, o cururu, pode colocar 5, 10 mil ovos. Então, tem umas espécies que tem. A maioria das espécies colocam muitos ovos, né, simplesmente abandonam a desova e os girinos eclodem na água e vão se desenvolver lá. E as espécies que têm algum tipo de cuidado parental, elas têm que ter, então, um menor número de filhotes para que ela possa cuidar daqueles filhotes. A própria natureza regulamenta isso. Isso é válido para a maioria das espécies animais. Dessas espécies que soltam os ovos na água e não tem essa relação de parentesco, existe um percentual de sobrevivência? Isso também varia bastante, eu não tenho essa informação de forma precisa, mas aproximadamente acho que 5 a 10% dos filhotes que sobrevivem. Então um número grande também de girinos e filhotes acabam servindo de alimento para uma série de outros animais, né, e o que consegue chegar até a fase adulta, completar a metamorfose, chegar até a fase adulta é um número mais reduzido. Marcelo, desequilíbrio ecológico faz com que os sapos invadam as cidades? É assim? Na verdade, os anfíbios eles são considerados bons indicadores de qualidade de hábitat, porque você tem algumas espécies que qualquer alteração ela desaparece. Então, na verdade, são espécies que vão identificar destruição, né, de hábitat, esse tipo de coisa. As espécies que estão em área urbana são, em geral, espécies que são bem adaptadas a áreas abertas, né, como os cururus e algumas outras pererecas, algumas espécies que ocorrem na região. Então, na verdade, é a gente que invade a área deles, né? A gente destrói, vai lá, desmata. Então, os bichos que estão por ali na borda da floresta acabam chegando em área urbana ou, se encontrarem em ambientes de reprodução em área urbana, também estão por ali se reproduzindo. E o que a gente faz quando encontra um sapo, além de gritar? Não, essa é a reação da maioria das pessoas, porque existe esse medo associado, né? Existem muitas lendas. Esse programa, além de informar as pessoas, ele tem que servir também para orientar, porque você vê um sapo, qual que é a reação? Pegar uma vassoura e ir lá e matar o sapo. Não há essa necessidade, né, de matar o animal. É por isso que eu estou te perguntando para você, para a gente não matar o sapo. Alguns cuidados eu acho que são fundamentais, né? Como todo anfíbio ele tem, ou potencialmente tem, quase todos os anfíbios têm potencialmente veneno na pele, então um cuidado importante é evitar que crianças entrem em contato com esses animais sem uma supervisão de um adulto por perto ali. Animais domésticos também, né? Geralmente os cururus, eles, por se deslocarem mais em ambiente urbano, né, por ter a pele mais seca, conseguir sobreviver em áreas um pouco mais secas também,
eles acabam entrando nas dependências, eles vão entrar na vasilha de água do animal doméstico e o cachorro pode ir lá e morder o animal, se envenenar e morrer. Então, acho que tem que tomar cuidado com crianças e com animais domésticos. E o cuidado com o sapo? O cuidado com o sapo é você não existe a necessidade de matá-lo, né? E, ao mesmo tempo, colocar produtos, jogar sal, né? Fazer essas maldades com os animais também não é necessário. Você pode removê-lo, se você não quiser pegá-lo na mão, você pode colocar revestir sua mão com um saco plástico, pegá-lo, colocar numa caixa e soltar num ambiente Ou úmido. até dar uma empurradinha. Você pode vezes, empurrar, né, com a vassoura. própria vassoura, jogar para dentro de uma caixinha e transportá-lo para uma área natural. Eu estou com uma pergunta aqui que eu acho que seria agora seria a hora da gente, de repente, mostrar as fotos. Okay. Algumas curiosidades dos sapos, cores, defesas. Legal. E uma outra coisa também que isso me agrada muito é o coachar da sapaiada à noite, né? Eu sou caipira, sou do interior, então... Você ouviu muito. Nossa, aquilo é uma cantiga para os ouvidos, né? É muito legal. Por que eles cantam à noite? Qual que é essa? Então, eles cantam para atrair a atenção da fêmea e marcar território. Sempre que tiver essa gritaria, então, é que vai ter festa. Eles estão em reprodução, estão em período reprodutivo, né? É mesmo? O coachar, né, ele envolve um custo energético para o animal. Então, ele coacha no momento, né, no período de reprodução. Só no período de reprodução? Basicamente. Puxa, então essa paiada lá de Piraju é bem ativa, hein, Carlinhos? Algumas curiosidades dos sapos, cores e defesas. Betinho, vamos soltar as fotos aí pra gente... Vai falando, vai descrevendo aí, Marcelo. Bom, essa aí é uma perereca que nós temos lá na região, chamada popularmente de perereca de capacete, né? Que ela tem o crânio bastante com cristas ósseas bem ossificadas, né? Ela lembra um jacaré, né? Engraçado a cabeça dela. E tem esse nome porque tem essa região bastante rígida, né, na região cefálica. Mas como você pode observar nas mãos e nos pés desses animais, tem as bolinhas, que são os discos adesivos, né? As ventosas. Aí é um casal em amplexo, dá para ver que a fêmea é maior que o macho, isso é válido para a maioria das espécies de anfíbios, porque a fêmea tem um investimento energético muito maior, ela precisa produzir então mais óvulos, mais descendentes, e o custo de produção de óvulo é muito maior que o custo de produção do espermatozoide, então as fêmeas em geral são bem maiores. E dá para ver também atrás dos olhos uma bolinha, é o tímpano do animal. Então o nosso tímpano fica dentro da cavidade auditiva. Os animais possuem um tímpano externo, visível. Então a comunicação sonora, né, a comunicação vocal nos anfíbios é extremamente importante. Por isso os machos coacham para atrair a atenção das fêmeas e marcar território. Eles ouvem também com mais facilidade outros barulhos? Assim? Então, eles têm uma aparentemente... Alguns estudos mostram que para as fêmeas, por exemplo, você tem papilas sensoriais específicas para ouvir o canto do macho da própria espécie. Então, provavelmente ela consegue ouvir outros cantos, mas o que estimula ela, a atenção da fêmea, vai ser o canto da própria espécie. Vamos passar para a próxima? Então, essa é uma perereca também, tem disco adesivo, é um casal em amplexo numa folha. Essa é uma espécie que se reproduz, primeiro ela desova nas folhas e depois os girinos caem na água para completar o desenvolvimento. Então, isso só ocorre em áreas muito úmidas como a Amazônia. Mas já fecundado. A fêmea deposita o óvulo na folha, o macho deposita o espermatozoide e os ovos ficam grudados na folha, acima da superfície da água, a 1 metro, 2 metros de altura. Quando os girinos, o embrião se transforma em girino e rompe a cápsula do ovo, ele cai na água e completa o desenvolvimento dentro de uma poça. Então, essas folhas têm que estar acima de poças ou de igarapés lá na Amazônia. A próxima? Essa é uma espécie menor de cururu, chamada de cururuzinho, que tem uma estratégia reprodutiva muito parecida com a do cururu, onde os machos cantam ao mesmo tempo, atraem a atenção da fêmea, né, e depois vão para a água, desovam numa poça, numa lagoa e abandonam a desova. Então, a partir daquele momento, não existe nenhum cuidado parental com os filhotes. Pode passar, Bela. Esse é o cururu da Amazônia, a Rhinella marina. Nós temos uma outra espécie muito parecida, muito próxima dessa que ocorre aqui na região. Como você pode ver, os animais não têm cores tão chamativas, mas atrás, né, do tímpano tem essas glândulas de veneno muito grandes, né, glândulas hipertrofiadas. E é aí que se concentra então, a maior parte do veneno desses animais. E se você comprimir essa glândula, vai sair um líquido leitoso, e é esse líquido que contém substâncias cardiotóxicas que podem levar à morte. O sapo muda de cor, não? Algumas espécies têm a capacidade de mudar de tons de cor. Então, de dia, em geral, esses animais estão mais escuros ou mais claros e vice-versa. Porque eles têm algumas células especiais que ficam abaixo da epiderme, chamadas de cromatóforos, e essas células conseguem, por ação hormonal, fazer com que os pigmentos fiquem espalhados, dando uma coloração mais escura, ou
os pigmentos fiquem mais concentrados numa coloração mais clara. Mas eles não têm capacidade de mudar de cores, de azul para verde, para amarelo. Mas, em geral, as mudanças são em tonalidades da mesma cor, mais claras ou mais escuras. Essa é uma outra espécie onde o dimorfismo sexual, né, que é a diferença do sexo, é bastante evidente, né? O macho tem metade do tamanho da fêmea. É uma espécie lá da região e a desova é colocada, né, em cordão gelatinoso, como nos cururus, só que ela é colocada na beira da água. Então você evita, né, eles evitam nesse momento a ação de predadores aquáticos, só depois que o girino vai para a água, quando ele já consegue fugir da ação de alguns predadores. Essa é uma espécie de perereca também bastante interessante, chamada na região de raspacuia, né, que o som produzido pelo macho parece uma colher passando dentro de uma cuia de madeira. E o interessante, como você pode ver naquela foto inferior, é que o macho constrói essa panelinha. E essa panelinha vai ser o ninho onde os ovos que estão ali na superfície da água ficam depositados. Então o macho canta numa árvore próxima e atrai a atenção da fêmea. Quando a fêmea aborda o macho, ele conduz a fêmea até essa panelinha. Mas é o que é essa panelinha? É uma panelinha de barro na beira de um riacho. Ele constrói com os pés. Ele constrói com os pés e com as mãos. Só que aí o que é interessante, a fêmea vai olhar a qualidade da panelinha que o macho construiu. Que barato! Então ela pode se reproduzir com esse macho ou ela pode procurar um outro macho que tenha uma panelinha mais bem elaborada. Que coisa... Você não está me falando isso? Então a seleção sexual é feita pela fêmea, né? Gente, de barro ele faz com as patinhas? Faz, ele escava, né, na margem do riacho, ele escava isso com as patas e canta para atrair a atenção da fêmea. Mas que além de ser bom de cama, ele tem que ser também um artesão, né? Um artesão, tem que ser um bom pedreiro, né? Um bom pedreiro, gente, isso que coisa linda. É importante isso. Porque esses ovos eles ficam na superfície, no filme d'água. Se eles Aqueles afundarem, eles morrem. pontinhos que nós estamos vendo Cada ali, pontinho é um ovo. Já são os ovos? Já são os ovos depositados, né? E eles ficam na superfície d'água, pelo menos nos 2 primeiros dias eles têm que ficar ali. Se eles submergirem, o embrião morre. Então essas panelinhas são defendidas também pelos machos após a oviposição. Nesse caso aí deu certo, Carlinhos. Ela gostou da panelinha nesse caso aí. E essa espécie é uma espécie que também os machos lutam pela disputa por territórios. Eles têm espinhos na região aqui próxima ao polegar e acabam se ferindo durante essas disputas territoriais. Esse é qual que você falou? Esse é o raspacuia, uma perereca de grande porte que nós temos lá na região também. Não é rara, não é espécie rara. Tem muitos sapos. Tem sapo em extinção, espécie em extinção? Tem diversas espécies em extinção. Não na região, né, mas tem espécies já extintas em outras áreas, como a América Central, por exemplo, tem diversas espécies que já desapareceram. E 1/3 das espécies de anfíbios no mundo todo está ameaçada de extinção. 1/3? 1/3. Geralmente devido a mudanças climáticas globais, desmatamento, né, caça, para algumas espécies são comestíveis, né, caça em excesso. Então todas elas estão... E poluição, né? Também a poluição aquática e também do ar também afeta esses animais. Esses sapos, existe criação, né, de rãs? Existe. Para aqueles, como é que falam? Aquelas fazendas... Os ranários, né? Aquáticas e tal. A espécie de rã que é criada aqui no Brasil é uma espécie norte-americana. É a rã-touro norte-americana que é criada em ranários no Brasil. Mas em algumas regiões do Brasil, esses animais foram soltos ou fugiram dos ranários e já ocorrem no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, né, já ocorrem de forma natural. São Paulo, em algumas áreas já também ocorrem. E só que são uma espécie introduzida. Ela compete com nossas espécies nativas por alimento e são extremamente vorazes também. Eles se alimentam inclusive de outros anfíbios. Então, são caçadas para serem comidas? Não. Então, as pessoas não fazem mais tem isso. Essa informação. Não. As espécies nativas, né, que eram caçadas, que são caçadas até alguns lugares no interior também ainda se caça. São as rãs-pimentas, são rãs de grande porte, que fazem ninhos de espuma, que são espécies nativas aqui mesmo. Só que essas espécies nativas a gente ainda não tem informação suficiente para conseguir criá-las em cativeiro. Tem algumas tentativas, mas não foram adiante. Meu pai caçava rã, gente, pelo amor de Deus. Rã-pimenta, provavelmente, ou rã-manteiga. Não tem mais fotos aí? Tem mais fotos. Esse é o sapinho verde que eu ia perguntar para você, que é o tradicional de desenho animado. Essa é a espécie Filomedusa bicolor, uma perereca de grande porte que nós temos lá também. Como você pode observar, a desova está lá embaixo, só ovinhos brancos. Então o casal já desovou na folha, essa desova está a 1-2 metros de altura e depois os girinos completam o desenvolvimento na água. Desse animal aí, é o que se mostrou na televisão recentemente, na última semana, a vacina do sapo. Então, mas isso na verdade é uma tradição cultural indígena, né, e tem se espalhado de forma bastante grande, sem controle nenhum.
Ela é proibida pela Anvisa, não tem comprovação científica nenhuma de que essa vacina funcione contra qualquer tipo de doença. E o que se tem na pele desse animal é um complexo de substâncias alcaloides, de substâncias que podem inclusive causar alguns danos, além de algumas substâncias vasodilatadoras, antimicrobianas, antifúngicas. Então se utiliza o animal de uma forma bastante até irregular, porque se vende isso pela internet de forma descontrolada. Se eu não me engano, existe o registro de morte de uma pessoa aqui no estado de São Paulo que comprou a vacina do sapo pela internet e aplicou. Quem que vende essa vacina? Então, é proibida a venda. Né? Mas... provavelmente, né, essas pessoas vendem, né, de forma completamente descontrolada. Mas a gente caminha para desenvolvimento de uma vacina do sapo? Existem pesquisas nesse sentido? Não, as pesquisas, como eu disse para você, elas são no intuito de isolar substâncias e ver como essas substâncias atuam no organismo. Muito em pesquisa ainda. Está muito inicial ainda. Né? Então, isso, na verdade, é uma cultura indígena que os índios de algumas regiões da Amazônia utilizam a vacina do sapo como uma forma de espantar a panema, a preguiça, né? Como tem substâncias vasodilatadoras, então isso deve dar aumenta isso, além das substâncias alucinógenas. E como se mostrou nessas reportagens que passaram semana passada, na outra semana, as pessoas se sentem bastante mal quando aplicada a vacina do sapo. Então existe um risco, né, na aplicação e não há comprovação científica nenhuma de que essa vacina atue contra qualquer tipo de doença. O que se existe atualmente é que alguns compostos já foram isolados e se sabe a ação desses compostos. Mas até aí é só isso que se conhece. Aproveita a dica então, gente, pelo amor de Deus. Nada de tomar vacina do sapo. Completamente irregular. E esse? Essa é uma espécie de perereca que nós temos lá na região, onde o casal desova 1 ou 2 ovos em cada folha de bromélia, né? Cada bromélia é um tanquezinho de água, né? E deposita os ovos e depois, como você pode ver lá na foto, a fêmea retorna e libera óvulos não fertilizados para os girinos se alimentarem. Tá. Porque cada broméliazinha dela, ela não tem alimento suficiente para o girino completar a metamorfose. Então esse é um tipo de cuidado parental. A fêmea retorna para alimentar o filhote. Ah, que bacana. Essa é uma espécie chamada de canuaru. É uma espécie que só vive na parte do dossel da floresta, na copa das árvores. E ela se reproduz nesses ocos de árvores de grande porte que acumulam água de chuva. Então o macho canta no alto, você consegue ouvir a quilômetros de distância o canto, um canto bastante alto. Atrai a fêmea e ali desova dentro dessa panelinha e aí o girino completa o desenvolvimento dentro dessa bacia d'água, se alimentando de micro-organismos, de algas que se desenvolvem nessa área. E lá é chamado de canuaru, é uma espécie que tem uma distribuição basicamente amazônica. Bacana. Essa é uma outra espécie de perereca que desova poucos ovos em cima de folhas a alguns centímetros dos riachos, né? E o girino ele é verde, os ovos são verdes também quando estão na folha, e quando ele vai para a água ele atinge uma coloração avermelhada para se camuflar com as folhas que estão dentro do riacho. E essa é uma espécie que também tem cuidado parental, o macho fica tomando conta da desova. Ali está já mais adiantadinho. Ali já, dá para ver ainda um pouco do vitelo, né? A gema do ovo, que ainda não acabou de ser consumida pelo girino, né? Pelo embrião, está em desenvolvimento, e logo, alguns dias depois, ele já iria eclodir e cair na água. É uma espécie pequenininha. Essa é a rã-pimenta. Então, as rãs-pimentas são caracterizadas pela presença desse ninho de espuma, né, que está na foto inferior. Então, o macho bate as pernas rapidamente e libera os espermatozoides. E a fêmea está liberando os óvulos e algumas secreções, e essas secreções é que viram essa espuma, como você pegar uma clara em neve e ficar batendo ali para fazer um bolo. Ali os dois no mesmo lugar? Isso. Então, essa espuma, na verdade, vai gerar uma forma de proteção dos ovos para que os predadores não cheguem até os ovos. Essa espuma fica flutuando na água, e depois os girinos completo desenvolvimento dentro da água. A espuma se dissolve e o girino completo. Então, essa rã-pimenta é uma das espécies comestíveis da Amazônia. Nós temos espécies do mesmo gênero, a rã-pimenta e a rã-manteiga, daqui da região que também são comestíveis. Lá na Amazônia o pessoal costuma comer? Não se tem um hábito. Não tem? Não tem esse hábito. Mais tribos indígenas. Né? Vamos passar para a próxima, Beto? Olha essa que bonita. Essa também é uma espécie que tem um ninho de espuma, só que ela é extremamente pequena, tem no máximo 2 centímetros de tamanho. E o macho constrói um ninho subterrâneo, onde os ovos são depositados nesse ninho de espuma. Mas o mais interessante aí é que o girino ele completa o desenvolvimento dentro dessa espuma, sem se alimentar. Ele só utiliza a gema do próprio ovo e já sai do ninho pronto, depois que ele completou a metamorfose. Então esse é um passo evolutivo, né, um pouquinho além. Então retirou completamente a desova da água, o ninho subterrâneo,
e o girino completa o desenvolvimento dentro do ninho, sem ter necessidade de ir para a água. É interessante que algumas espécies do mesmo grupo procurem maneiras diferentes. A seleção está atuando de formas diferentes, as pressões seletivas em cima de cada espécie, e aí você vai diversificando. Uma espécie não se relaciona com outra espécie? Existe esse cruzamento naturalmente? Existe assim? hibridização, alguns registros são poucos registros de hibridização em espécies que são muito próximas geneticamente. Então são espécies que se especiaram, se divergiram há um tempo mais curto, né, alguns milhares de anos, e aí então você pode ter hibridização. Você pode ter o macho de uma espécie com a fêmea de outra. Tem registros, inclusive, para a Mata Atlântica, para a Amazônia. Bacana. Nossa, essa é uma espécie que transporta os filhotes no dorso, né? Depois que os filhotes eclodem na folha, ele sobe nas costas do pai e ele leva esses filhotes para as pocinhas, deixa um em cada pocinha, e o filhote então completa o desenvolvimento dentro das pocinhas. Então o cuidado parental para nesse momento. E essa é uma espécie completamente aquática, na região chamada de sapoaru, apesar de não ser um sapo. Nossa, que diferente! Onde os ovos ficam grudados nas costas da fêmea, e cada pontinho preto daquele foi um filhotinho que depois eclodiu. Tem um filhotinho primeiro que eclodiu, nós fotografamos, está ao lado da fêmea, em cima do membro. E então, durante o amplexo, eles fazem loopings na água, e o macho recolhe os óvulos com as patas, coloca os óvulos, fertiliza e coloca os óvulos no dorso da fêmea. Os óvulos grudam no dorso da fêmea, depois cresce aquela pele em volta. E aí então a fêmea transporta os filhotes nas costas até eles completarem a metamorfose. Isso é quanto tempo, mais ou menos? Eu acho que uns 30, 40, 50 dias. Isso depende de espécie para espécie. Mas o interessante é que os filhotes também não se alimentam. Eles vão consumir só a gema do ovo e completar a metamorfose dessa forma. Mas que forma esquisita desse... É uma espécie achatada, ela não tem língua. Nas pontas dos dedos tem algumas papilas sensoriais. E ela se alimenta, então, abrindo a boca rapidamente, comendo girinos de outras espécies ou até mesmo pequenos peixes. Tá mais para raia do que para sapo isso. Tem mais foto aí, não? Não, essa era a última foto. Que bacana. Essas fotos estão nos livros? Estão no Guia do Adulto. Neste livro? Todas as fotos estão. E esse livro, você estava me dizendo que quem quiser ter acesso a ele... Sim, quem quiser ter acesso a essa primeira versão do livro, pode acessar o site do INPA, que é o ppbio.impa.gov.br. Passando na tela. Isso. Aí lá nas guias de identificação tem muitos guias disponíveis, né? O PPBio é o Programa de Pesquisa em Biodiversidade. Ele começou, né, com os professores do INPA, e hoje é um programa então do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e ele está distribuído em outros biomas brasileiros também. Então lá você pode acessar não só o guia de sapos da Reserva Duque, como o guia de lagartos, de samambaias, né, de vários outros grupos, né, biológicos estão disponíveis e é tudo gratuito. Em PDF. E tem uma outra versão desse guia, onde você baixa o guia e baixa também os filmes dos sapos cantando. Então a gente fez uma complementação e o Ministério financiou os CDs, né, e nós disponibilizamos também no site. Então você baixa o guia, clica lá num ícone e vai aparecer aquela espécie, a imagem e o som. E a imagem também do animal cantando. Que bacana. E vocês também já compilaram informações para um outro livro, né? Para um outro guia? Tem a segunda edição desse guia que foi lançado em 2012. Esse é de 2006? Esse é 2006. Esse 2012 ele já está mais atualizado, outras espécies que não foram registradas anteriormente, das 50, agora nós temos 53 espécies. Está atualizado em termos taxonômicos, filogenéticos, então é uma versão um pouco mais atualizada. Mas essa segunda versão ela só está à venda na editora do INPA, no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Nós temos o registro de desde quando o sapo existe na Terra? Existe isso ou não? Bom, você tem sim registros fósseis e datação desses fósseis. Assim, os primeiros animais parecidos com os anfíbios surgiram aproximadamente 360 milhões de anos, né? Eram maiores ou menores? Maiores, bem maiores. É um período chamado Devoniano, né? E esses animais tinham escamas, eram bem diferentes. Depois você tem registros fósseis que mostram, né, toda a evolução e variação dentro desse grupo até as formas mais atuais. Então você tem sim muitos fósseis registros. Que bacana. Faltou falar alguma coisa ou não? Carlinhos, você tem alguma pergunta? Então tá bom. Agora você quer saber da vida dele? Nós estamos falando da vida dos sapos, agora a gente vai querer saber da sua vida. Um jauense, como que é estar no meio do mato lá, foi embora, sente saudade, não sente, curte? Bom, a saudade sempre existe, né? Minha família está aqui ainda, né? Meus pais, minhas irmãs, né? Sobrinho, cunhados.
Foi motivação pessoal mesmo. Então, quando eu fazia graduação já na Unesp em São José do Rio Preto, eu já tinha esse interesse em ir para a Amazônia, para fazer mestrado ou doutorado. Aí surgiu a oportunidade de ir para Uberlândia fazer o mestrado. Então, eu fiz o mestrado no Cerrado, então eu trabalhei com espécies do Cerrado. E depois a oportunidade de fazer o doutorado em Manaus, no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Já no finalzinho do doutorado surgiu um concurso na Universidade Federal do Amazonas para professor de zoologia. E eu prestei o concurso, passei, então acabei me fixando lá. Então, mas assim, para a minha área de pesquisa, né, porque eu gosto de fazer, eu abro a minha janela e no fundo eu tenho o campus da universidade que tem 600 hectares, né, o Carlinhos viu lá. O Carlinhos já foi para lá. E você vê muitos animais. Aliás, ficou encantado um estímulo muito grande com a para continuar viagem, trabalhando. com a hospitalidade. Aí você se casou e foi para lá? Não, eu me casei lá. Ah, se casou lá. Minha esposa é acriana, nós nos conhecemos no INPA. Ela fazia, na época, mestrado em ciências de florestas tropicais. Eu fazia na ecologia, o doutorado e mais um nos conhecemos lá. Então, ficamos por lá. Que bacana. Gente, eu conversei aqui com o jauense, que é biólogo, Marcelo Menin, e é um dos autores do livro Guias de Sapos da Reserva Adolfo Duque. Muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço o convite. E agradeço a você aí, a sua audiência, e o Câmara Entrevista vai ficando por aqui e a gente se vê.